A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bênção de Deus. Uma palavra aqui em Gênesis, capítulo de número 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui uma palavra muito tremenda, porque quando nós olhamos aqui para o texto sagrado, nós vamos ver a história de dois irmãos. Um era lavrador da terra, não tinha problema nenhum em ele ser lavrador da terra. O outro era pastor de ovelhas, também não tinha problema nenhum, nem benefício algum em ele ser pastor de ovelhas. Até mesmo porque a gente sabe que cada um entrega a Deus daquilo que tem. Então, ele, como ele era lavrador da terra, ele poderia sim trazer para o Senhor dos frutos da terra. Mas tem uma questão aqui, uma situação. Caim, primeiro, ele precisaria ter o seu coração voltado para o Senhor. Caim, ele precisava estar entregando ao Senhor uma oferta, não simplesmente trazer por trazer ou qualquer oferta ao Senhor. Ele precisava trazer uma oferta de coração ao Senhor. E ele pegou lá qualquer oferta que ele tinha lá, qualquer uma, não selecionou das primícias da sua oferta, como fez o seu irmão. Caim, ele foi e pegou qualquer oferta e trouxe para Deus, tipo, tá aí Deus, tá aí a oferta. E Deus é um Deus santo, Deus não aceita qualquer oferta. Observa que antes de Deus aceitar a oferta, Deus ele tem que aceitar o ofertante. Olha como diz o texto no versículo de número 5. Versículo 4, a parte B do versículo. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Primeiro Deus se atentou para Abel, para depois receber a oferta de Abel. Abel ele apresentou a Deus uma oferta de valor. Por quê? Porque Abel primeiro se apresentou a Deus em santidade, com devoção, com temor diante de Deus, para que a oferta de Abel também fosse recebida. E Abel não pegou qualquer uma das suas ovelhas. Abel selecionou dos primogênitos das suas ovelhas. Ele pegou o melhor que ele tinha, entregou para Deus, não entregou qualquer oferta. Ele valorizou a Deus, entendeu que Deus não recebe qualquer coisa. Ele pegou o melhor que ele tinha e ofertou a Deus, o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. Dos primogênitos, ele selecionou algo e entregou para Deus, algo selecionado. Então a entrega de Abel não era apenas uma entrega daquilo que ele trouxe, mas ele se entregou juntamente com a sua oferta. E Deus atentou para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta, Deus não se atentou. Então, meus irmãos, quando nós olhamos em Eclesiastes, capítulo de número 5, deixa eu achar Eclesiastes aqui, achei, capítulo de número 5, olha que coisa tremenda. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas
palavras. Então Deus, ele é santo. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Deus não aceita qualquer coisa, Deus não aceita qualquer oferta. Olha que texto tremendo também em Isaías, capítulo de número 1. Isaías, capítulo de número 1. Antes de eu ler Isaías, capítulo de número 1, eu vou ler Eclesiastes, capítulo de número 12, e o versículo de número 13 e 14. Depois eu vou ler o Isaías 1. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Tá certo? Então Deus, ele é um Deus que ele nos sonda, ele nos conhece. Antes de Deus receber a nossa oferta, que hoje é uma representação, né, do nosso culto, o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, antes de Deus receber a nossa oferta, Deus vai sondar e vai nos ver dia após dia. Então não basta nós chegarmos lá na igreja, num momento de culto, como os nicolaítas, né, que pregavam lá que aquilo que você faz com o seu corpo não interfere na sua vida espiritual, então você pode prostituir, chegar de noite e erguer sua mão e adorar a Deus e tá tudo certo, e movimento para lá e movimento para cá. Não, com Deus não é dessa forma. Deus exige de nós santidade. Nós somos seres humanos, mas se nós tivermos a presença do Espírito Santo em nós, nós vamos ser santos, nós vamos andar em santidade. E até mesmo porque o significado da palavra santo é aquilo que é separado. Então a igreja é santa, a igreja é separada do mundo para Deus, foi selecionada pelo próprio Deus como santidade, como propriedade particular de Deus. A igreja pertence ao Senhor. Então Deus, ele não aceita qualquer tipo de oferta, qualquer tipo de adoração. Nós precisamos nos santificar durante o dia, em todo momento, procurar santificar as nossas vidas, para que ao nos apresentarmos diante de Deus, as nossas mãos não estejam contaminadas de sangue. Porque senão, ao invés de Deus se agradar de nós, Deus vai se enojar da nossa adoração, da nossa oferta. Ao invés da nossa oferta ser motivo de Deus se agradar, se alegrar, Deus, ele vai se entristecer e se irar, porque Deus nos sonda. Então imagina, nós passarmos o dia pecando, o dia vendo que não deve se ver nas redes sociais, no celular, na internet, falando coisa que não convém. Muitas pessoas têm até o hábito de ficar com brincadeiras de duplo sentido, que é uma coisa que entristece muito o Espírito Santo. A Bíblia nos fala em Efésios, capítulo de número 4 e o versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Aí o 30 fala assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é sensível e ele se entristece muito fácil. Então nós precisamos valorizar a presença do Espírito Santo e fazer de tudo para não entristecê-lo. Então, Isaías, capítulo de número 1, vai dizer assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e presta ouvidos, tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Olha a situação, vai acompanhando. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco.
desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como em uma subversão de estranhos. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixara algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Ó, observa, vocês viram a situação que eles se encontravam. Agora olha o que Deus está falando na boca de Isaías. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios? Não tragais mais ofertas debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova e os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Observa isso, versículo 15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessar de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argue-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então isso aqui é profundidade, irmãos. Então Deus, ele se agrada da sinceridade, né? Nós vemos a parábola lá do... não me lembro agora, não me recordo se é uma parábola, mas a passagem do fariseu e do publicano. O fariseu, ele chegou e começou a orar, dizendo: ó Senhor, eu não sou como os demais homens pecadores, eu dou dízimo de tudo, oro, jejum, e começou a falar, mas com arrogância, com prepotência diante de Deus. E de repente se apresenta o publicano para orar, reconhecendo quem ele era. O publicano nem coragem de olhar para cima tinha, todo quebrado, todo desmiuçado. Ele falou assim: tem misericórdia de mim, Senhor. Nem coragem de olhar para cima ele tinha. Ele falou: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele se humilhou na presença de Deus. E a Bíblia nos fala: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. A palavra também nos fala: aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará, mas aquele que a si mesmo se exalta, Deus o abaterá. Então, meus amados irmãos, o publicano, ele voltou justificado para a sua casa, assim disse Jesus, né? Por quê? Porque ele foi sincero na sua oração. Ele não se apresentou diante de Deus com máscaras, ele se apresentou diante de Deus com a verdade, e a verdade dele era que ele reconhecia que ele era um pobre pecador e dependia da graça de Deus. Observa aqui Isaías 55,
Isaías 55, olha que tremendo isso daqui. Isaías 55, do versículo de número 6 em diante. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se nós lermos ainda Isaías, capítulo de número 59, versículos 1 e 2 e 3, olha aqui que fala. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Tá vendo? Então, Deus, Ele quer salvar, Deus quer receber culto, Deus quer receber adoração, mas que nós venhamos entender quem somos nós e quem é Deus. Ele é o Criador, Ele é o Senhor, nós somos criaturas, nós nos tornamos filhos porque cremos em Jesus Cristo, mas somos criaturas. Ele é o Criador, Ele é o Senhor e nós os servos. Então nós não podemos nos achegar na presença de Deus de qualquer maneira, querer entregar um culto para Deus, um culto com defeito, um culto manco. Era como pegar um animal na antiga aliança e trazer um animal com mancha, um animal defeituoso e querer apresentar diante de Deus. Vamos lá para... Deixa eu ver aqui. Que é Hebreus 12. Não, perdão, não é Hebreus 12 não, é Romanos. E aqui eu vou meditando aqui com vocês, né? Não preparei nenhum estudo, tá? Então é tudo ao vivo. Eu vou meditando com vocês aqui tudo ao vivo, conforme o Espírito Santo vai ministrando as passagens no meu coração. Não tenho nenhum esboço, tá certo? Ó, tem nenhum esboço, a minha Bíblia aqui tá rabiscadinha, mas não tem nenhum esboço aqui do meu lado para me acompanhar, tá? E trazer para vocês um ensino com um esboço. Então, aqui, Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui é até interessante, porque às vezes você lendo esse texto, você acha que aqui Deus está falando para transformar o mundo. Não é isso que Deus está falando neste texto, tá? Estou falando desse texto aqui de Romanos 12. Observa o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso, aqui está falando de algo pessoal de cada um com Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é um culto com entendimento. Você saber quem é você e quem é Deus, você saber a adoração que você está entregando a Deus tem que ser uma adoração sincera. Lá em João 4 fala, né, que Deus é Espírito e Ele importa, ou seja, Ele faz questão, Ele não aceita um culto que não seja um culto em Espírito. Ele importa que os que o adoram
o adorem em espírito e em verdade. E o versículo de número 2, ó, e não vos conformeis, ou seja, não vos amoldeis ao mundo, não vos conformeis, não entra na forma desse mundo, não entra na forma. Você pega um bolo, né? Antes dele ser um bolo, ele é ali eu não sei como que fala aí, que as mulheres fazem lá, alguns homens também fazem, coloca lá no liquidificador e bate toda aquela massa tal, e depois vai e coloca dentro da forma, e quando sai que está pronto, você tira aquele bolo da forma e ele é semelhante àquela forma que ele saiu. Então a forma da forma. Então não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos. Então não se amolde ao mundo, não pegue a modulação do mundo. Transformai, não é transformai-o, é transformai-vos, é pessoal. Seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Então o nosso entendimento, ele é transformado pela palavra de Deus. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o diabo ele quer cegar. A Bíblia nos diz em Efésios, deixa eu aqui rapidinho, Gálatas, Efésios, capítulo de número 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Se nós formos ainda em 1 aos Coríntios, não, acho que é 2 aos Coríntios, deixa eu ver aqui, capítulo 4, isso, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 6, olha como que nos diz. Ao 7. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, a filhinha está aqui, a minha bebezinha aqui, ó. Tá com o cabelinho todo bagunçadinho, que ela usa aquelas trancinhas, fica uma gatona, e ela já é uma gatona também, uma benção do papai. E ela tá aqui hoje, tirou as trancinhas, vai lavar o cabelinho para poder fazer as trancinhas novas. Aqui está a minha esposa também, aqui meu bem. Vem aqui, meu amor. Vem aqui, meu amor. E minha esposa aqui, ó. Minha guerreira também, mulher de Deus, mulher de oração, cheia do Espírito Santo. Pera aí, bebê, deixa o papai. E o meu filho tá ali também. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 ao 7. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto... Aqui, meu meninão aqui. Vem cá, Filipão. É o Filipinho. Isso aí. Bênção de Deus também, meu amor. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ou seja, nós somos vasos de barro. A Bíblia fala que Deus, ele conhece a nossa estrutura e ele lembra de que nós somos pó. Mas Deus, ele se ira quando nós, vasos de barro, queremos nos apresentar perante ele de qualquer maneira. Vou fechar a porta aqui. Quando nós queremos nos apresentar perante ele de qualquer maneira. Então Deus se agrada da sinceridade. Se nós não estiver bem, nós temos que chegar para Deus e falar: Senhor, eu não estou bem hoje. Senhor, eu estou entristecido. Senhor, eu pequei. Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a me arrepender dos meus pecados. E aí nós vamos receber avivamento na nossa vida. Então nós somos purificados na oração. A oração sincera, aí nós vamos receber avivamento na nossa vida. Dali a pouco nós recebemos quebrantamento, começamos a chorar, sentindo a presença de Deus, sendo renovado pelo Espírito Santo, e assim nós ficamos aptos a apresentar a Deus uma oferta de louvor, de honra, de glória, como Deus merece, né? Uma oferta inspirada pelo próprio Espírito Santo. Olha aqui que fala ainda
aqui já para a gente encaminhar para o encerramento, em Tiago, deixa eu ver aqui, que é tudo ao vivo. Tiago, capítulo de número 4 e o versículo de número 5 até o versículo de número 10. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso aqui é até um versículo muito tremendo também, assim, dando uma rápida fugidinha, porque as pessoas têm mania de falar, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas nós vimos na Bíblia, né, pessoas que tentaram resistir ao diabo e o diabo foi logo um couro e uma surra neles. Por quê? Porque faltou a primeira parte, se sujeitar a Deus. Lembra lá? Aqueles varões, se eu não me engano, eram 5 filhos de Sevas, que falam em Atos dos Apóstolos, agora eu não me lembro certinho. Mas ele... Fecha aí, filho, por favor. O papai já vai, fecha aí, por favor. Aí eles viram Paulo pregando e fazendo todos aqueles sinais, e aí de repente eles chegam no endemoniado e falam, esconjuro-te pelo Jesus que Paulo prega, que saias dele. Aí a Bíblia fala que o demônio falou na boca deles, né? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, alguma coisa assim que agora eu não me lembro, que é tudo ao vivo, tá? Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas e vocês, quem são? Aí, se apoderando deles, os demais fugiram, mas parece que foi 2 que ficaram, né, que não conseguiu fugir, e o diabo deu uma surra neles e nos feridos eles recuaram. Então, por que eu estou falando isso? Porque falta muito essa parte aqui de sujeição a Deus, de se submeter à vontade de Deus. Aí as pessoas, até os pregadores, costumam falar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia nos fala, e depois eu vou voltar aqui para concluir a leitura, a Bíblia nos fala em 1 de Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 8, se não me falha a memória, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então Deus, ele tem o atributo da onipresença. Deus, ele nos vê em todo lugar, no lugar mais oculto que nós estiver, Deus está nos vendo e nos assistindo de dentro para fora. Deus não só vê a nossa matéria, mas vê o que está dentro, vê o que ele esquadrinha os pensamentos e a intenção dos corações. Então Deus, ele nos acompanha, não tem como enganar, não tem como mentir para Deus, certo? Deus, ele nos vê o tempo inteiro. Já o diabo, ele não tem esse atributo, que esse atributo é único e exclusivamente de Deus, na pessoa do Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? É a onisciência, a onipresença e a onipotência. Só que Satanás, ele tem os seus agentes, os seus mensageiros, né? Os anjos caídos. Então, os demônios, eles estão por aí, ao derredor. Eles estão bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aqui também ele está. Neste momento ele está vendo essa mensagem que eu estou trazendo para vocês. Ele vai me tentar, ele vai tentar me derrubar para me gerar vergonha, para me gerar escândalo. Nós não podemos ser omissos e achar que não. A Bíblia fala em Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, ao nosso redor está o anjo do Senhor, mas ao derredor está os demônios, rangindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes, tá certo? Então, o diabo, embora ele não tenha um atributo da onipresença, mas ele está presente por causa dos seus agentes e também nos vendo, nos assistindo, né? Pronto para nos derrubar. Então, como que o diabo vai fugir de nós se nós não se submeter à vontade de Deus? Se nós não nos sujeitarmos à vontade de Deus? Então, é impossível, não tem como. O diabo não tem medo de mim. O saudoso pastor João Newton, um grande homem de Deus, né, que ganhou muitas almas para Jesus Cristo, pastoreou muitas almas, né, ele sempre dizia que nós não damos nem um lanchinho para Satanás. Se Satanás quiser destruir a gente e Deus não nos guardar, ele palita o dente com a gente. Então o diabo, ele não tem medo de nós. O diabo, ele tem medo de Deus. Quando ele olha para nós e vê a presença de Deus, aí ele teme. Mas se ele só olhar para nós e não ver a presença de Deus, ele dá logo uma surra em nós e deixa a gente de perna pro ar.
Então, só para concluir aqui a continuação. Chegai-vos a Deus, versículo 8 do capítulo 4 de Tiago. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Então, meus amados irmãos, todos esses que me ouvem, que irão assistir esse vídeo, então, Abel, antes mesmo de ele querer apresentar a oferta a Deus, ele apresentou ele como oferta a Deus, primeiramente, para depois entregar o louvor, a adoração, a oferta que ele apresentou a Deus. Caim simplesmente desprezou a Deus, pegou qualquer coisa, quis trazer para Deus, achou que Deus não ia se importar com isso, achou que Deus era homem. Deus não é homem, Deus ele é espírito. Deus ele é santo, Deus ele é puro, não há pecado em Deus, Deus não aceita qualquer coisa. Então nós precisamos nos santificar para apresentar-nos diante de Deus. Nós somos tentados constantemente, diariamente. Pedro fala que as mesmas tentações que vêm sobre nós sobreveio sobre todos os irmãos em todo o mundo, ou seja, todos os irmãos em todas as épocas passaram pelas tentações que passamos também. A Bíblia nos fala também, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar além do que possais suportar. Antes, com a tentação, vos dará o escape, né? Então, a tentação que vem sobre nós, Deus nos dá graça para suportar. Então, seja ela em qualquer área que for, Deus ele nos dá graça. Amém, meus irmãos? Que nós ficamos com essa palavra e somos seres humanos imperfeitos, mas buscando a perfeição dia após dia, buscando a santificação das nossas vidas. E a Bíblia nos diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Oh, glória a Deus. Então nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos nos apresentar diante de Deus em santidade para que Ele venha consumir o holocausto. Elias, antes mesmo de Deus mandar fogo do céu e consumir o holocausto, Elias foi lá e consertou o altar. O altar de Elias estava consertado. Os Baalins lá, os servos de Baal, os profetas de Baal fizeram uma bagunça querendo que Baal se manifestava, e Satanás se manifesta na bagunça mesmo. Mas naquele dia Deus falou: não, hoje você não vai se manifestar não, hoje você fica quietinho aí. Quietinho, deixa de te gritar, você fica quietinho. Hoje só eu respondo, porque o desafio aqui é mostrar quem é o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus sou eu, então você não fala nada, fica quietinho na tua. E Satanás teve que baixar a crista e obedecer. Ainda que furioso, mas teve que obedecer. Elias consertou o altar com uma oração aproximadamente de 19 segundos. Elias orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto. Então, para que Deus venha consumir o holocausto, receber a nossa oferta, a nossa adoração, nós precisamos consertar o nosso altar e gerar intimidade, porque a oração de Elias em público foi curtíssima, mas no oculto Elias gastava tempo em oração e comunhão com Deus. O segredo para Deus responder a nossa oração em público, uma oração curta, é nós termos tempo no quarto secreto com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.